Boa noite. Hoje a gente vai fazer mais um estudo do Salmo 119. Hoje é o versículo 19 do Salmo 119. E hoje a gente não vai ter a música, então já comecem a compartilhar a live. A gente vai esperar um tempinho para dar tempo de pessoas entrarem antes da gente começar o estudo em si. Dá alguns minutinhos, tá? Uns 2, 3 minutinhos até começar. Não sei já que eu tenho mal. Oi Josi, tudo bom? Compartilhem a live no Facebook de vocês, pros amigos, marquem os amigos de vocês. Vamos dar uma chamadinha no pessoal antes de começar. A mãe já tá, o Jonathan lá do Entre Fronteiras já tá aí também. Sejam todos bem-vindos. Hoje o versículo dá pra dizer que é uma continuação do que a gente estudou nas 2 semanas anteriores. Né? Esse versículo em si ele é uma continuação do que foi falado no 18. É muito bom, vai ser bem legal o estudo. Só deixa eu compartilhar aqui no meu coisa pessoal. E daí eu já começo. Vou fazer uma oração e começo. Pronto, compartilhar. Vou fazer uma oração aqui, tá bom? Deus, eu quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer pela tua obra nas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre ti, uma oportunidade de falar do teu amor, que nós possamos reconhecer o quão grande, maravilhoso, soberano tu és, que nós possamos entregar nossas vidas nas tuas mãos e reconhecer que sem ti nós não conseguimos enxergar, nem manter perto aquilo que é a tua vontade, que nós possamos trazer para nós, puxar para nossas vidas a tua vontade e cumpri-la com alegria, acima de qualquer outra coisa. Que seja feita a tua vontade, guia esse estudo e guia os nossos corações para que eles se encontrem com o estudo que está sendo feito essa noite. Em nome de Jesus, amém. Certo. Hoje o estudo eu vou começar com uma coisa que eu costumo fazer no final, geralmente, que é falar dos versículos que são parecidos, né? Versículos que conversam com esse versículo. Mas vamos lá. Esse versículo é o 19, ele fala: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Isso nas versões Almeida. Na versão NVT, só muda o peregrino para estrangeiro, né? Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A única que é mais diferente das 3 que eu costumo usar é a NTLH, que ela fala: viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Então, a gente tem 2 linhas bem focadas, né? Que são a Almeida e a NVT, que fala de peregrino ou estrangeiro. São coisas diferentes, mas tem uma mesma ideia, a gente vai ver porquê depois. A NTLH ela foge um pouco de toda essa estrutura histórica que tem nas outras 2, mas ela nos dá um parecer muito legal sobre esse negócio de vida passageira, né? Sobre algo temporário, algo limitado que em breve vai acabar. Isso é muito importante. Mas eu queria focar nesse peregrino e nesse estrangeiro, porque o grande ponto desses 2 é como ele conversa com o povo, né? O povo de Israel. O povo de Israel ele é um povo estrangeiro, né? A gente vê que peregrino, a gente pode citar Isaac, Abraão, Jacó, o povo do Egito durante o povo hebreu após a saída do Egito, durante os anos no deserto, foi um povo peregrino, né? E esse mesmo povo, antes de sair do Egito, era um povo estrangeiro que vivia na terra do Egito. A gente tem em Levítico 19, 33 e 34, inclusive, a Bíblia fala assim: não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas.
Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-lo como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui, eu achei importante começar com isso, para dar um parecer do porquê peregrino, porquê estrangeiro. Por que essas duas versões optam por coisas, por essas duas palavras, né? E é justamente para remeter o povo ao povo, né? Remeter o povo que está lendo ao povo hebreu anterior, um povo que já peregrinou muito na terra e continuou peregrinando anos depois. Um povo que foi estrangeiro em muitos países, muitos reinos, e continuou sendo estrangeiro por muito tempo. Hoje, inclusive, os judeus são estrangeiros em muitos lugares. Esse povo é a gente, né? Esse povo, ele vem a ser a gente nos dias de hoje. E ele fala, sou peregrino na terra. Não só, ele faz uma analogia da peregrinação real do povo hebreu em outros países com a peregrinação que a vida é. A vida em si é uma peregrinação. Mas vamos tentar correr no sentido da peregrinação, né? A gente tem falado bastante sobre peregrinação na questão de como que a gente pode viver essa vida como se ela fosse uma peregrinação de fato, né? A gente várias vezes dá muito valor às coisas dessa vida. Isso a gente tem batido nessa tecla várias semanas e possivelmente vamos continuar batendo, né? Mas essa peregrinação, ela é importante. Ela é importante a gente ter esse senso de peregrinação. É uma frase que eu ouvi, que às vezes a gente perde o nosso senso de peregrinação. É muito difícil de manter ele vivo. O senso de peregrinação é entender que nada daqui é verdade. Nada daqui é de fato. Tudo aqui é passageiro, é ilusório e é enganoso, certo? Qualquer coisa que não venha de Deus, qualquer coisa que venha do mundo é passageiro, vai acabar. Inclusive nós, se nós não nos voltarmos para o Deus que faz as coisas eternas, né? A versão da NTLH, como eu falei, ela nos passa essa impressão de que a gente vai viver pouco tempo aqui. Os outros falam sobre uma passagem, né? Sobre estar ou sobre uma passagem num lugar estranho, ou sobre viver em um lugar estranho. A NTLH nos dá essa sensação de que, seja passando, seja vivendo num lugar estranho, nós temos pouco tempo. E esse senso de urgência da NTLH a gente vai usar. A gente vai usar. Esse senso de urgência é muito importante nos dias de hoje. A gente precisa muito ter. O que a gente pode tirar de todo esse senso histórico que tem nas outras versões, e que eu quero trazer para cá, são os aprendizados que a Bíblia nos traz sobre a peregrinação, sobre ser um estrangeiro e tudo mais. E mais pra frente a gente vai falar sobre o que a gente pode aprender desse senso de urgência que a NTLH nos passa. A gente tem que aprender a lidar com frustrações e problemas das nossas vidas, entendendo que elas são passageiras, sabe? É como estar viajando e ter um período de turbulência durante a viagem de avião. Eu não andei de avião, mas imagino que seja algo ruim, algo desconfortável. Ou como estar andando de carro e ter um momento de trânsito muito intenso no meio da viagem. São coisas que nos frustram, nos tiram do foco às vezes. E isso não pode acontecer, nós temos que entender. A característica passageira de todas as coisas é talvez a principal característica de tudo que está nessa terra. A principal característica, a máxima de qualquer coisa dessa terra que é passageiro, sabe? A palavra de Deus, a Bíblia em si, ela é passageira. O que não é passageiro é o conteúdo dela, a vontade de Deus. A gente tem falado muito sobre isso. A gente não está aqui idolatrando a Bíblia, a gente está idolatrando a vontade que é expressa nessas palavras, sabe? Não é um livro comum, é um livro que expressa com o aval, não só com o aval, mas com o guia sendo o Espírito Santo. Então, a mão que escreveu aqui não escreveu a partir de um homem, escreveu a partir do próprio Deus. E aqui ele expressou a vontade dele. É isso que nós temos. Então,
esse livro vai passar, e todas as versões, todas as traduções, tudo isso vai passar. Mas a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E é essa vontade que o salmista ama. E é essa vontade que nós temos que aprender a amar. Porque isso é a única coisa que não é passageira. A vontade de Deus é a única coisa que era a mesma quando tu nasceu. Vai ser a mesma quando tu morrer. E antes e depois também. Por toda a eternidade. A vontade de Deus é a mesma. E nos foi entregue, né? A gente precisa ter muito esse senso de que todo o resto não vale a pena lutar por, sabe? Em 1 Pedro 2,11, ele fala: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, aqui ele usa os dois, né? Peregrinos e forasteiros, que é o mesmo que estrangeiros, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. A gente leu no dia que a gente estava lendo Gálatas 5, que fala sobre os frutos da carne e do espírito. Quais são os perigos dessa guerra, né? Dessa guerra do espírito contra a carne? Aqui Pedro expõe como, pelo menos nessa versão, né? É exposto como a alma, que as paixões carnais lutam contra a alma, mas é no mesmo sentido de que Gálatas 5 fala sobre o espírito militar contra a carne, né? A gente tem que se abster das paixões carnais, porque a ideia de botar paixões aqui é muito interessante justamente por dar essa intensidade, essa paixão, esse amor latente e transformador. Porque a paixão ela é uma coisa que ela não dura. Isso é um grande atributo da paixão. Ela é algo passageiro, ela é algo intenso e passageiro. E nós temos vivido nossas vidas assim. E aberto mão de coisas eternas em troca de paixões, pequenas paixões. E nós estamos sempre em busca de novas paixões. Quando essa paixão acaba, eu preciso de algo novo. Eu me casei porque eu estava apaixonado e agora a paixão passou, eu não amo mais e vamos pro outro. Eu tinha um amigo e eu era apaixonado pela nossa amizade, mas isso passou e hoje eu preciso de um outro amigo, uma outra amizade que seja tão apaixonante. Ou um livro, eu preciso de um livro que seja tão apaixonante quanto o outro que eu li. A gente está sempre em busca de mais e mais e mais significado, preenchendo um vazio, um buraco que é impossível de ser preenchido, sabe? Onde é que tá o microfone, Pedro? O microfone tá no chão. O senhor tá baixo? Não. Não, só porque eu não achei o microfone mesmo. Olha, galera, sinto muito. Eu acho que vai fazer uns barulhos estranhos agora. Deixa aqui. Tá. Desculpa aí. Eu vou atualizar. Desculpa pelos barulhos aí. Enfim, vamos voltar. A gente tem se entregado muito a essas paixões. E a gente tem batido nessa tecla bastante nos últimos estudos, sabe? E infelizmente não tem muito como fugir disso. A gente tem se entregado às paixões e como a gente tem comentado, sabe? Eu, o pai, a gente tem visto isso acontecer muito dentro da própria Peniel. A gente tem visto um movimento espiritual que aponta para um erro, para um problema no nosso ego, né? É isso que a gente tem visto. As pregações, as palavras, as conversas, elas têm nos dado um direcionamento de que existe algum problema com o nosso ego e esse problema está nos afastando completamente de Deus. Até que ponto essas paixões são capazes de nos afastar de Deus, sabe? Até que ponto a gente pode permitir que isso nos afaste de Deus? Até que ponto a gente tem vivido essas paixões como se elas fossem parte de nós, parte da nossa vida, sabe? A gente tem buscado abandonar a peregrinação em troca das paixões que nós encontramos no caminho. Em Hebreus 13:14, ele fala que, de fato, não temos cidade permanente aqui, mas buscamos o que há de vir, né? Então, a peregrinação, ela é o olhar para frente, ela é ter um destino traçado e caminhar toda a estrada na direção desse caminho, sem se desviar, sem se perder, em nenhum momento esquecer de que o importante da peregrinação é a chegada. Eu acho muito interessante que existe um ditado muito forte e popular que fala que não é sobre o que está do outro lado, mas sim sobre a caminhada, certo? Existem alguns ditados populares nesse sentido
de dizer que o importante é a jornada, o importante é a caminhada. E, cara, isso funciona muito pra livro, sabe? Livro, histórias contadas, isso funciona demais, sabe? Às vezes, saber o final de um filme não vai afetar a tua experiência, porque, de fato, a jornada é incrível, a jornada é maravilhosa. Só que a peregrinação, aqui na Terra, ela é uma jornada árdua, ela é uma jornada de pessoas que estão vivendo num lugar completamente estranho, completamente... Não só o lugar é estranho pra gente, mas a gente é estranho pro lugar. A gente tem que ser rejeitado. Se a gente quer viver como cristão, a gente vai ser rejeitado, porque nós somos estranhos, nós somos peregrinos. Nossa cultura é diferente. O nosso jeito de ser, nosso jeito de comer, de se vestir, de pensar e de falar é diferente, incomoda, choca, sabe? Existe um conceito sobre choque de cultura, né? Quando duas culturas se chocam, a primeira grande reação é uma alegria gigante, de dizer, nossa, que legal, uma cultura diferente. E há um respeito, há uma certa admiração pelas duas culturas. A partir do momento que existe convívio entre as duas culturas diferentes, essa admiração vai diminuindo e os conflitos de cultura começam a se sobrepor ao ponto de que tu começa que as duas culturas vão começar a dizer, pô, cara, isso aqui tu tá fazendo é errado, sabe? O que antes era, pô, que legal, tu faz diferente de mim. Agora é, cara, isso aí tá errado, isso aí tá me incomodando. Esse jeito que tu faz não é o certo. O certo é o jeito que eu faço. E dos dois lados isso vai acontecer. Dos dois lados vão existir hábitos que são culturais e necessários para aquela cultura, que a outra cultura simplesmente não vai fazer porque não tá acostumada a fazer. E isso vai incomodar a primeira cultura. E vai ter o contrário também. Coisas que o cara da primeira cultura nunca foi ensinado a fazer, então ele faz do jeito dele, mas que para outra cultura existe um jeito certo de fazer e isso incomoda. Esse choque de cultura, quando ele baixa, ele gera conflitos. E são esses conflitos que são esperados do choque da cultura do céu e a cultura terrena. Esse choque de cultura, se não existe, é porque está acontecendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Esse choque de cultura é para acontecer nas nossas vidas. É para quando a gente se converter. Esse primeiro amor é justamente essa admiração, né? Quando a tua vida antiga se encontra com a vida cristã e tu vê todas as maravilhas e olha com admiração para tudo que tem na Bíblia e na vida cristã. E aí tu começa a perceber, pô, isso aqui tá me incomodando, na verdade. Isso aqui não é tão legal assim, isso aqui é chato, isso aqui é difícil. Não tô gostando tanto assim não. Era mais legal quando eu só tava vendo outros fazerem. E aí tu começa a botar em prática, e isso começa a se tornar pesado, começa a se tornar difícil. Mas a Bíblia nos fala que esse senso de peregrinação é necessário. Entender que nós estamos aqui não para cumprir uma tabela ou para chegar no final logo ou tudo mais. Nós estamos aqui para viver essa caminhada. Essa vida, ela é para ser vivida. Eu falei antes que a jornada não é o interessante é o final. Só que a jornada, ela tem o seu papel. Porque tu não vai chegar no final se tu não passar pela... Opa, eu não tô concentrando, tu consegue botar em Hebreus pra mim, porque eu tô desconcentrado. Tu não consegue chegar no ponto final se tu não tiver andando no caminho de verdade. E a gente tem que valorizar o caminho. O problema é que quando a gente para de focar no caminho e no fim, nós começamos a olhar o que tem em volta. E as coisas erradas que tem em volta. Obrigado, pai. Esse senso de peregrinação que eu tanto estou falando é uma coisa que a gente pode ver em Hebreus 11, versículo de 13 até o 16. Está escrito assim, ó. Todos esses morreram na fé. Ele está falando sobre os heróis da fé, né? Não obtiveram promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falavam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas se agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Ele fala, os heróis da fé, a grande característica deles é que eles morreram pela fé. Não viram as promessas. Sabe quando uma pessoa chega e fala pra ti assim, Deus tem uma promessa grande na tua vida? Provavelmente tem, tá? Deus tinha uma promessa grande pra Abraão. A promessa que Deus tinha pra Abraão é:
de ti vai ser feita uma descendência gigantesca. E hoje a gente vê a descendência de Abraão gigantesca, povoa a terra. O problema é, a geração de Abraão, ele não está vendo. A promessa ele não viu ser cumprida. A promessa era tão grande para a vida dele que nem cabia na vida dele, que era muito maior do que a vida dele. E ele não viu acontecer. Davi se dedicou a vida inteira, desde que se tornou rei, para construir o templo. E ele juntou todos os recursos necessários, mas Deus disse, tu não vai construir o templo, vai ser teu filho. E ele não construiu o templo. Uma grande promessa que Deus tinha para a vida de Davi não foi cumprida durante a vida dele. Por quê? Porque esses caras eles não estavam visando isso. Porque as promessas deles não foram feitas para eles cumprirem aqui na terra, e sim para que eles abençoassem, para que a vida de outras pessoas fosse abençoada através da promessa deles. A grande promessa de Deus para a tua vida não é as promessas que te beneficiam, e sim as promessas que beneficiam vidas através da tua. Esse é o grande propósito de Deus. Essas são as grandes promessas. Quando alguém chegar para ti e te disser que Deus tem uma grande promessa para te dar riqueza, diz assim, Deus não tem uma grande promessa para me dar riqueza. Mesmo que ele tenha, não é esse o ponto. Porque Deus tem promessas de me fazer riquezas para outras pessoas. Isso é uma grande promessa, sabe? Essas pessoas, as promessas que elas queriam para elas não era sobre a grandeza sendo cumpridas na vida delas, e sim sobre isso aqui, ó. Elas viveram como estrangeiras, manifestando o desejo de uma outra pátria. E essa outra pátria é a pátria de onde eles vieram. Aqui está escrito no versículo 15, que se eles se lembrassem da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. E ali fala que Deus preparou uma cidade para essas pessoas. Deus não se envergonha de ser chamado Deus dessas pessoas, porque eles reconhecem que eles não são daqui. Essas pessoas que abdicaram completamente da vida delas, a ponto de a promessa que Deus fez na vida delas não ser para elas, mas elas não se importarem e cumprirem a promessa até o final, fazerem tudo que elas precisam fazer para que Deus cumpra, para que Deus faça milagres na vida de outras pessoas através delas, e não que faça milagre na vida delas. É abrir mão até das maravilhas de Deus, se isso for para benefício de outras pessoas. É se entregar em sacrifício pela vida do próximo. É entender que nós não somos nós em si, mas sim nós somos um grupo de pessoas. Eu não sou eu sou nós. Tu não é tu, tu é nós. Sem mim tu não é nada, e sem ti eu não sou nada. Em Hebreus 11, mais pra frente, ele vai falar que as promessas não se cumpriram nessas pessoas para que eles não fossem cheios sozinhos, para que sem vocês, né? O escritor de Hebreus fala para que sem vocês essas pessoas não alcançassem a promessa final. A promessa final é a salvação, né? O que eu entendo desse capítulo é, essas pessoas, todos esses heróis da fé não viram as promessas se manifestarem nelas, porque não era para ser cumprido nelas. A promessa de Abraão não é para ser cumprida em Abraão, e sim na igreja de Cristo. A promessa de Davi era para ser cumprida na igreja de Cristo. A promessa de Cristo é para ser cumprida na igreja. Tudo isso, todas essas manifestações maravilhosas e grandiosas, quanto mais grandiosas são as obras de Deus na vida de uma pessoa, menos é voltado para aquela pessoa, porque é através da vida dela que ele vai abençoar a igreja. É quando a nossa vida abençoa uma comunidade que a gente vê que nós vivemos igreja, e Cristo vai vir para buscar a igreja dele. Ele não vai vir para buscar pessoas, ele vai buscar a igreja, ele vai buscar a comunhão, ele vai buscar nós como um conjunto, não como indivíduos. A salvação é individual, mas nós não somos individuais como seres celestiais. Nós não seremos individuais como seres celestiais. Nós somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Queria falar alguma coisa, Ben? Não. Eu botaria, depois de ler esse versículo 15, que fala de se eles lembrassem da pátria da qual eles vieram, né? Eu botaria que talvez essa peregrinação que a gente tem falado seja um caminho de volta ao lar, pelo qual o nosso papel é não ser seduzido pelas coisas na estrada. Ou seja, a gente está num caminho, a gente está numa caminhada. Isso é fato, a gente está numa caminhada. A vida é uma peregrinação. A questão é, nós vamos ser seduzidos pela estrada e ficar pelo caminho, ou nós vamos seguir até o final. Nós vamos voltar de volta para esse lar celestial, do qual nós fazemos parte, daquele que nós fomos projetados e nascidos.
A gente vai voltar para lá ou a gente vai se deixar seduzir por algo passageiro, algo que vai nos fazer acabar junto com eles, junto consigo, algo tão supérfluo, tão passageiro, mas que é capaz de te destruir completamente, e destruir a tua capacidade de se tornar um ser celestial ao lado de Deus. Eu estava lendo um texto esses dias que falava sobre uma maçã muito gostosa e conhecimento entre o bem e o mal, sabe? É uma oferta tentadora. Foi uma oferta tentadora, sabe? A questão não é o que a tentação te oferece, sim o que ela está tirando de ti. Porque a maçã e o conhecimento são coisas boas, são coisas que a Bíblia vai falar. Eu estou falando maçã porque é consenso geral na nossa cultura, mas tipo, a fruta e conhecimento são coisas que a gente valoriza muito. Frutas a gente valoriza como sociedade, conhecimento, a Bíblia nos incentiva a correr atrás de conhecimento, mas a questão é, não era o que estava sendo oferecido, e sim o preço daquilo, sabe? Qualquer sedução na estrada pode ser maravilhosa, pode ser incrível, pode ser maravilhosa, só que elas são passageiras. Todas essas seduções são passageiras e elas nos tiram eternamente de algo eterno. Isso é complicado de entender, mas a gente está caminhando para algo eterno e algo passageiro pode eternamente nos tirar dessa eternidade. É o ponto de tu vai correr atrás de algo que vai sumir, e quando tudo que existir for a salvação, aquilo vai ter te tirado disso, porque tu correu atrás daquilo e não da salvação. Tu não foi até o final do caminho, sabe? Mateus 16:25 fala que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. A gente tem falado nos últimos estudos, e agora a gente vai fazer um negócio que eu tenho gostado muito de fazer nesses últimos estudos, que é, quando eu falo caminho e vida nesse estudo, tem um significado que quem está acompanhando desde o começo sabe o que é, mas que eu tenho falado quase em todos os capítulos. Caminho e vida não são só caminhos e só vidas, não são a vida não é um estado que a gente está ou não. A vida é uma pessoa, né? É uma presença, é algo que a gente tem ou não, mas não algo físico, não alguma coisa, algum objeto, assim, uma presença, que é a presença de Jesus Cristo, homem, né? Esse é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu falo vida, eu estou falando de Cristo. Quando eu falo de caminho, eu estou falando de Cristo. Nós estamos buscando chegar na cruz de Cristo, e o caminho até lá é o próprio Cristo. Nós estamos no caminho, que também é o final. Sabe, quando eu faço essas analogias, várias vezes eu penso assim, essas analogias são meio fracas, porque a gente está andando num caminho e digamos que a nossa vida inteira é o percurso entre a saída e a chegada. Se tudo isso é o percurso, qualquer segundo que eu passe distraído com a estrada já é o suficiente para eu não chegar no destino. Só que a grande questão é que o caminho e o destino são a mesma pessoa, não são a mesma coisa, são a mesma pessoa. Então a grande questão é continuar no caminho, é não ser seduzido. Se tu terminar a tua vida no caminho, tu chegou, porque o caminho é a chegada, sabe? A questão é não sair desse caminho, não se deixar ser seduzido pelas belezas do que tem na paisagem da estrada, e sim se entender o valor daquilo que a estrada está nos oferecendo no final dela. E o final dessa estrada é o final da nossa vida. Independente do quanto tempo tu gastou fora dessa estrada, terminar a vida nela é o grande desafio que nós corremos para conquistar, né? O Lewis, que é um cara que eu gosto de citar bastante, né? O C.S. Lewis, ele escreveu num livro que são precisamente as coisas que nós não abrimos mão que nós não vamos encontrar na eternidade. Como assim? Quando a gente abre mão de quase tudo e buscamos Cristo, a gente vai encontrar Cristo com tudo aquilo que a gente abriu mão, mas aquele quase nós não encontraremos em Cristo.
aquele quase, aquilo que nós nos agarramos e que nós mantemos do nosso lado. Isso a gente não vai encontrar nunca mais. Isso vai ser perdido, né? Tudo que tu entregar para Cristo e desistir de obter, assim que tu encontrar Cristo, tu vai receber, sabe? Essa é a promessa. A tua vida é algo que tu quer preservar, mas quando tu desistir dela e for até Cristo, a tua vida vai estar lá em Cristo. Lewis fala que ele não acredita que exista personalidade fora de Cristo, né? Ele fala que fora de Cristo todas as pessoas são seres arrogantes, mesquinhos, rebeldes e reclamões. Que além de todas essas três coisas ruins, eles são reclamões. Ou seja, eles vão reclamar e botar a culpa em outras pessoas, em situações, por eles ter essas três primeiras coisas. Então, não tem personalidade, as pessoas são iguais. Elas têm pecados diferentes, maneiras diferentes de expressar o mesmo pecado, mas a grande questão é, não existe personalidade, nós somos todos iguais fora de Cristo. A nossa personalidade está em Cristo. Quando nós abrirmos mão de ser quem nós somos, nós vamos encontrar Cristo e com Ele quem nós somos. Nós somos aquilo que está em Cristo e não aquilo que está na gente. Esse é o grande ponto, né? Quer falar? Não. Hoje eu tô no monólogo aqui, né? Vamos lá, não tem problema. Mas a segunda parte desse versículo também é importante e nós não chegamos nela, né? A gente só estava falando sobre a peregrinação, sobre ser estrangeiro na terra. Mas a gente precisa entender, né, que como passageiros, como estrangeiros, como peregrinos, ou como diz a NTLH, pessoas que têm pouco tempo de vida nessa terra, a gente vai chegar no final. E o final dessa estrada que a gente está caminhando é a nossa casa por toda a eternidade. E qual tem sido o caminho que a gente tem seguido, sabe? Em qual caminho nós estamos? Só existe um caminho que leva à vida. Sendo a vida Cristo, o único caminho que leva à vida é o próprio Cristo, a cruz de Cristo, né? Eu li Mateus 14:25, que diz: quem quiser salvar a vida vai perder, e quem quiser ganhar a vida vai achar, né? Mas o versículo anterior, ele fala, eu não vou lembrar direitinho, mas no versículo anterior a isso ele fala: peguem sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a vida vai perder, e quem perder a vida por mim vai achar. Então, pegue sua cruz e me siga. Ou seja, o caminho é Cristo. O caminho é a cruz de Cristo. E a chegada é a vida, que é o próprio Cristo. A gente tem ignorado a urgência dessa mensagem, sabe? Por isso que eu falei que ia ser muito importante a versão da NTLH. Nós temos ignorado a urgência dessa mensagem, e a NTLH expressa essa urgência de uma maneira muito gostosa, sabe? As coisas não têm trilhado um bom caminho. O mundo, nós como sociedade, estamos trilhando um caminho totalmente oposto a Cristo. Um outro caminho que leva a um outro final, que não é Cristo. E nós como igreja temos visto o mundo acontecer, mas estamos ocupados demais com festas e com problemas. Com divertimentos, entretenimentos e com trabalho. Nós temos nos enchido tanto de tantas coisas que nós nos tornamos... nós esquecemos da urgência da mensagem de Cristo, sabe? A gente, hoje em dia, já tem bem estabelecido dentro das igrejas que tipo de pecado é pecado que jovem comete, que tipo de pecado é pecado que adulto comete, que tipo de pecado criança comete, que tipo de pecado que velho comete. Velho é mais fofoqueiro, adulto é mais viciado em trabalho, jovem é problema com paixões demais, criança é não sei o que, e cara, esse pecado aqui é de tal idade, quando tu tiver tal idade tu vai cometer teus pecados. E cara, a igreja não deveria ser um lugar assim. A igreja deveria ser um local que nos aproxima da palavra de Deus e nos ajuda a abrir os olhos para aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, sabe? A gente tem que entender que a única pessoa que consegue abrir os nossos olhos e a única pessoa que consegue aproximar a palavra de Deus dos nossos corações é o Espírito Santo. Só que é na igreja, é na comunhão da igreja que nós encontramos perseverança e forças para lutar e continuar tentando. Muitas vezes quando a gente está sozinho a gente cai, mas Deus coloca pessoas ao nosso lado que estão caminhando no mesmo caminho. E quando a gente está fraco, essa pessoa nos levanta. E quando essa pessoa está fraca, nós levantamos ela. Viver em comunhão é isso. É um estar segurando o outro e seguindo em frente.
mas muitas igrejas, ao invés dessa caminhada conjunta, têm feito pessoas competitivas, que têm empurrado as outras uma para baixo, sabe? Ao invés de levantar uma quando tu tá caindo. Quando tu tá caindo, tu puxa essa para baixo para ficar de pé. E é isso que tem acontecido de muitas igrejas. A gente tem fechado os olhos dos nossos membros, dos membros do nosso corpo de propósito, sabe? Nós temos escolhido fechar os olhos das pessoas. Por que eu estou escolhendo aproximar a palavra de Deus e abrir os nossos olhos? Porque eu falei que esse versículo conversa com o 18. O 18 diz, abra os olhos do meu coração, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, aqui o salmista está dizendo, eu preciso que tu abra os meus olhos para que eu consiga ver a tua lei. Mas além de pedir para que abra os olhos para ele ver a lei, no versículo seguinte, que é o que a gente está estudando, ele vai falar, não esconda de mim os teus mandamentos. Ou seja, eu não sou capaz de ver o mandamento quando ele está na minha frente, como, mesmo tu abrindo meus olhos, eu não consigo manter ele na minha frente. Se tu não me ajudar a manter ele visível no meu campo de visão e meus olhos abertos, eu vou ser incapaz. E não adianta nada a gente pedir para Deus abrir os nossos olhos se nós não formos capazes de manter os mandamentos e a vontade de Deus perto da gente. E é para isso que a comunhão, é para isso que a igreja serve, é para isso que a igreja deveria servir. Nós deveríamos apoiar uns aos outros e manter as nossas mentes voltadas para a palavra de Deus. Mas nós temos afastado as pessoas da palavra. Nós vemos igrejas que não incentivam a leitura da Bíblia, que não promovem a leitura pública das Escrituras. Eu lembro que teve uma época que eu estava muito dentro desse pensamento de leitura pública das Escrituras, leitura pública das Escrituras. Por quê? Porque antigamente era assim que aconteciam os cultos, né? Eles pegavam os pergaminhos e eles liam para todo mundo. Eu imagino que é mais ou menos o que na nossa ideia são os cultos de terça e as lives de quarta. Que é justamente isso, a gente está lendo a palavra de Deus e está conversando. Está conversando sobre o que está acontecendo, sobre a profundidade desses textos. Tentando entender juntos o que está escrito por trás de cada uma dessas linhas. Porque tem muito mais coisa do que nós conseguimos ver. Nós temos juntos buscado pedir para Deus abrir os nossos olhos e mantendo um ajudando o outro a manter a palavra de Deus no nosso campo de visão. Nós temos feito esse trabalho. Aqui na Peniel eu tenho visto a gente fazer esse trabalho. O versículo 18 e o versículo 19 eu tenho visto sido colocado em prática na Peniel. Nós temos pedido para Deus abrir nossos olhos e nós temos buscado manter os mandamentos perto do nosso campo de visão. Mas em muitos outros lugares isso não acontece. As pessoas não são incentivadas a ler a Bíblia, as pessoas são incentivadas a confiar piamente no que é dito por uma pessoa. Não há conversação, não há... uma pessoa que tem dúvidas é repreendida porque tu não pode ter dúvidas, tu não pode questionar. E isso tudo não condiz com como os cultos eram feitos antigamente. Não condiz com o que a Bíblia fala do que é para ser feito. Aqui o salmista diz que ele reflete dia e noite na palavra de Deus. Como que tu vai refletir dia e noite na palavra de Deus se ela for tirada de ti? Certo? Então... Falando de uma coisa que aconteceu hoje ali na igreja, né, ali na Quarta Solidária lá, uma pessoa disse que nós deveríamos, conforme o que a gente ganha, a gente repartir para as pessoas, a gente dar para as pessoas conforme o que a gente ganha. Por exemplo, eu ganhei 10 coisas, eu tenho que dividir essas 10 coisas para 10 pessoas. E isso a gente vê dentro das igrejas de tudo que é lugares. São pessoas fazendo o que elas querem que os outros façam. Isso que tu está falando. Ao invés de pregar liberdade, que é o que nós pregamos dentro da igreja, aqui da Peniel. A palavra de Deus diz para nós que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, no momento que nós conhecemos a verdade, nós somos livres para fazer o que nós estamos dispostos a fazer, ou seja, como fala no versículo, é andar nos caminhos de Deus, cumprir os mandamentos dele, fazer a vontade dele. Isso, nós temos que dar liberdade para as pessoas. Que no momento que tu diz para uma pessoa, olha, eu tenho frutas para te pegar, mas tu pode pegar só tal fruta, tu não está dando liberdade para a pessoa. Tu tem que dar liberdade. Aí tu vai dizer assim, mas daí essa pessoa não vai reconhecer que os outros necessitam e ela vai pegar tudo para ela. Mas aí, eu tenho que dar a liberdade para a pessoa fazer o que ela acha. Agora, aí ela vai ter que ter a
a responsabilidade de saber que tem mais pessoas para pegar. Então o que nós temos que fazer é ensinar as pessoas o caminho que ela deve andar. E isso se faz na leitura pública das Escrituras, que é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos querendo colocar que as pessoas façam o que a gente quer. Nós estamos falando a palavra de Deus para que a pessoa, por intermédio dessa palavra, reconheça o senhorio de Cristo e faça a vontade de Cristo, não a nossa. É justamente isso, a gente incentivar a pessoa a entender por que ela está fazendo o que ela está fazendo, sabe? Por que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Por quê? E cara, a mãe aqui citou, né? Eu fui criado em uma igreja até os meus 22 anos que eu nunca incentivou a leitura da Bíblia. E existem muitas igrejas que, além disso, proíbem o questionamento, né? Porque tu vai falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pô, mas tem coisas me faltando. O que está acontecendo de errado? Daí o pastor vai te dizer, não questiona. Não questiona. Outro não está sendo fiel. Não está sendo fiel. Suficiente. Cara, e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E vai sempre, tipo, afastando a pessoa da palavra de Deus. Por que está afastando a pessoa da palavra de Deus? A partir do momento que tu diz para a pessoa que ela não pode questionar, que ela não pode buscar entender melhor, tu tá fazendo a pessoa desanimar de ler, sabe? Ela vai dizer assim, ó, então tá, quando o pastor quiser explicar, ele vai falar sobre isso no púlpito. Se o pastor não falou no púlpito, eu não preciso saber. É isso que a gente vê na igreja cristã hoje, sabe? E eu acredito muito que isso é reflexo de uma cultura de igrejas que os membros não tinham acesso à Bíblia, tá? Em boa parte desse período aconteceu porque o acesso à leitura não era tão fácil quanto é hoje, então só quem tinha acesso eram as pessoas de alto clero, né, da parte alta da hierarquia da igreja que tinham acesso à leitura, então eles liam e o resto ouvia. E daí tinha... E ainda passava em latim, nem passava em português, nem passava na linguagem da pessoa, eles liam, nós estamos falando, vamos lá, claramente, nós estamos falando da Igreja Católica que dominava Estado e religião. Isso, né? Estado e religião. E aí eles faziam a leitura, só que eles não faziam a leitura na linguagem da pessoa. Eles falavam a Bíblia, liam a Bíblia em latim, ou seja, nem para fazer... que não existe. Isso. Eles falavam da forma que eles queriam, ou seja, que era para ninguém entender mesmo. O que vocês têm que ser? Vocês têm que andar conforme nós queremos. Isso, e aí por isso que hoje nós vemos até hoje ainda igreja dizendo que a igreja é superior à palavra de Deus, que a palavra de Deus só existe porque a igreja cuidou da palavra de Deus, e é ao contrário, quem cuidou da palavra de Deus foi Deus, e a palavra de Deus que é maior que a igreja, é maior que tudo, ou seja, se nós não cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus e é sobre tudo, cara, nós somos os mais infelizes, nós estamos seguindo, como a palavra de Deus diz... Cego, né? Cego guiando cego. Cego guiando cego, não, e nós estamos seguindo, não é fantasia, como é que é? Fábula. Fábula, é o que fala a palavra de Deus, nós estamos seguindo fábulas, ou seja, se a palavra de Deus não é Deus, é fábula. Eu vou abrir aqui, Lucas... Peraí, eu vou abrir aqui. Lucas 6:39. Acho que é isso. Eu acho que é isso, não. Eu vi no Google, tá, gente? Eu não vou pegar crédito de uma coisa que eu não sei, não. Aqui, ó. Lucas 6:39. Vamos lá. Isso que o pai falou me remeteu a isso, daí eu pesquisei aqui no Google enquanto ele falava, ó. Deixa eu ver se eu acho. Jesus contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? Eu acho que condiz muito com isso, porque são pessoas que não acreditam na palavra de Deus, usando a palavra de Deus para guiar outras pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Porque se elas estão seguindo a voz de uma pessoa, e essa pessoa não acredita na palavra de Deus, ninguém ali acredita na palavra de Deus, e o teu guia sobre a palavra de Deus não crê na palavra de Deus, isso claramente se encaixa bastante nessa situação. É um cego guiando outro cego. Os dois vão cair juntos no buraco. E a gente tem feito isso, a gente tem afastado as pessoas da palavra. Nós como igreja, nós como sociedade, desculpa, não nós como igreja. E o papel da igreja é justamente contra isso. É aproximar as pessoas da palavra. É incentivar a pessoa a questionar e a ter dúvidas, a ter problemas com a palavra de Deus. Porque é quando só Deus vai poder
te responder e te curar das feridas que a própria palavra vai deixar. Sabe quando as pessoas falam assim que pô, se a palavra tá te machucando, é porque tu não é cristão, não sei o que. Discordo, cara, discordo plenamente. Um ateu que lê a palavra de Deus dá risada. Agora um cristão que lê a palavra de Deus chora, sabe? Quando tu lê a palavra de Deus e ela te machuca, tu tá começando a ir pro caminho certo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se ele te faz convencido que tu é um pecador e que existe um juízo, só isso já é motivo suficiente para chorar. Tu lê a palavra de Deus e vê, isso aqui eu faço, é pecado e tem um juízo, cara, isso já é o suficiente pra gente chorar. Se a palavra de Deus não tá te confrontando, não tá te machucando, tu tá lendo da maneira errada, entendeu? Isso é simples, isso é muito simples. Se a gente está lendo a Bíblia e concordando demais, se tudo que a gente lê na Bíblia a gente concorda, a gente está lendo errado, pode ter certeza. O nosso ser humano, a nossa natureza humana, ela tende a ir completamente ao oposto da Bíblia. Se a Bíblia está apoiando nossa carne, a gente está lendo errado. Ou a Bíblia está apoiando nossa carne e isso definitivamente não é bíblico. Como eu falei, Gálatas 5 vai falar sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. São exatamente o oposto. Se a palavra de Deus está na tua mente condizendo com a tua vida natural, com a tua vida terrena, tu tá lendo errado. A gente precisa aprender a ler a Bíblia da maneira correta, tá? Pouco se faz nessas igrejas, geralmente, que se afasta a pessoa da palavra de Deus. E quando não se afasta a pessoa da palavra de Deus, se afasta ela da possibilidade de ter dúvidas ou questionar o que é dito pelo pastor, pouco se faz também para mudar a vida das pessoas ao redor dessa igreja. É uma igreja que impacta muito em entretenimento, mas nem tenta se achegar ao Deus que eles usam para promover esse entretenimento. Ou seja, é exatamente aquilo que a gente estava falando. É um cego guiando outro cego. Eles não estão querendo chegar a Deus. Eles usam a Deus para promover o entretenimento deles. Eles não mudam quem eles são, eles não mudam a sociedade ao redor deles. Eles são só mais uns. Eles são exatamente igual. Eles vivem a mesma cultura do mundo. E a cultura do céu, como eu falei mais cedo, é uma cultura peregrina. É uma cultura de gente estranha. Gente que vai gerar desconforto, tanto nela, por estar aqui, quanto em quem está aqui por estar ao lado dela. Se não gerar desconforto, tá faltando cristianismo na nossa vida, tá? E enquanto tudo isso acontece, enquanto a gente deixa pessoas perecendo ao nosso lado, nós temos uma mensagem urgente, né? A versão na NTLH vai falar: vivemos pouco tempo? Viverei poucos anos aqui na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. E esse senso de urgência é muito bom para a nossa época. Em Isaías 55:6 fala: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. E está cada vez mais próximo o dia em que Ele não vai mais estar perto, sabe? Todos os dias esse tempo de Ele não estar mais perto chega para algumas pessoas. E o que a gente tem feito para essas pessoas encontrarem a Deus antes desse tempo chegar para elas? Tu sabe quem vai estar morto amanhã? Quem vai estar vivo amanhã? Não sabe. Então o que tu tem feito para que todo mundo que tu consegue atingir hoje seja atingido antes que seja tarde demais para ele chegar perto de Deus? O que a gente tem feito para mudar a vida das pessoas? Todos os dias as pessoas têm esse tempo tem chegado. Nós temos visto pessoas morrerem distantes de Deus sem ter a oportunidade de alcançar Ele por culpa nossa. Nós andamos pelo caminho, né? A nossa peregrinação é andar pelo caminho. Nós estamos tão vislumbrados com tudo que está acontecendo na paisagem que nós não estamos vendo pessoas feridas na beira da estrada que estão pedindo socorro e nós estamos deixando morrer. Nós estamos deixando pessoas morrerem na beira da estrada enquanto nós ficamos distraídos com cassinos, com novelas, séries, computadores, jogos, pessoas e pessoas que querem nos seduzir e nos tirar da estrada, e nós temos pessoas pedindo socorro, que estão sendo ignoradas. Inclusive dentro de igrejas, a gente vê hoje, ao invés de ver culto a Deus, nós temos visto shows para entreter. Isso em 1800, quando viveu o Spurgeon, ele uma das frases dele, a célebre frase dele foi que nos últimos tempos nós teremos, ao invés de ter pastores pastoreando ovelhas, seria lobos
lobos entretendo bodes. Quer dizer, então hoje nós estamos vendo isso. E a palavra de Deus para nós em 2 Timóteo 3, no versículo 16 e 17, diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí as pessoas não querem mostrar a palavra de Deus e leem a palavra de Deus como um romance. Aí, como tu diz, aí eles começam a usar as partes que me satisfazem, ou seja, nada me faltará. Isso, eles começam a usar só a segunda parte do versículo sempre, porque todos os versículos da Bíblia, eles sempre têm um porém. Um versículo que eu gosto muito, né, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. As pessoas chegam até aqui. E agora, quando a segunda parte do versículo ele diz assim, e ando conforme os seus preceitos, isso não me interessa. Ou seja, tudo acontece para o meu bem, não interessa o que eu estou fazendo. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas no ego, que foi falado no início, ou seja, venha a mim e o vosso reino que se exploda. Essa é a oração deles. Exatamente. É esse o caminho da cruz? É esse caminho que a gente acredita que é o caminho que termina na cruz? É esse caminho que a gente tem andado com a nossa cruz? Eu acho que não. Eu acho que o caminho que busca encontrar prazeres na estrada não é o caminho da cruz. O caminho da cruz é o caminho que carrega, que corre atrás dessas pessoas que estão aparecendo no caminho, que abraça elas e vive com elas e busca entregar quem nós somos em prol dessas pessoas. Sabe? Há alguns dias a nossa oração foi, se não me engano, no versículo 17, eu não vou lembrar agora certinho, mas há alguns dias a nossa oração foi para que Deus derramasse deliberadamente misericórdia e graça sobre nós. Porque o que aconteceria? Quando Ele derrama misericórdia sobre nossas vidas, nós acordamos, certo? Se tu acordou hoje, foi misericórdia de Deus. Então, por que deliberadamente? Porque só acordar não é o suficiente. Que infeliz é a vida de alguém que acorda e existe todos os dias. Nós pedimos que Ele derrame deliberadamente a graça dele, para que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos viver as nossas vidas totalmente entregues a Ele, totalmente em busca dessa palavra que nós não somos capazes nem de manter na nossa frente. E quando ela está na nossa frente, nós não somos capazes nem de manter nossos olhos abertos. Se a gente for mais para trás, no capítulo 12, mesmo ela estando na nossa frente, nós vendo ela, nós não somos capazes de guardá-la no nosso coração, se Deus não nos ajudar a guardar ela no nosso coração. E mesmo que nós guardássemos ela no nosso coração, no versículo 10 ele vai dizer que precisa que Deus ajude a manter no caminho. Então assim, nós não somos capazes nem de ter a palavra de Deus perto da gente, nem de ler a palavra de Deus, muito menos de decorar e menos ainda de ter isso sendo aplicado na nossa vida. Esse salmista, fazendo esse caminho em reverso do 20, 19, 18, 12 e 10, a gente consegue ter um parâmetro de como o salmista diz para Deus basicamente o seguinte: olha, eu quero ser um cristão, mas tu tem que ser um cristão por mim, porque eu não consigo sozinho. Então eu me entrego totalmente a ti, faz a tua obra. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Parece um pouco ridículo quando a gente pensa assim, pô, Deus tem que ser cristão no nosso lugar? Sim, a obra é feita pelo Espírito, né? A gente fala em Efésios 2? O que é? 2:8? A da fé. É, o 2:8. Efésios 2:8, que a gente é salvo por meio da fé, não por obras, para que a gente não se glorie, e nem a fé vem de nós. Então a fé vem de Deus, porque é um dom gratuito de Deus. Então a fé que nos salva é a fé que nos faz fazer boas obras. Então nem as obras vêm de nós, nem a fé vem de nós. Vem tudo de Deus. Nosso papel é não ser seduzido pela estrada, porque quem vai nos manter no caminho é Cristo, certo? A grande pergunta que fica agora pro final da live, para encerrar, já estou encerrando, é se toda graça possível não for derramada sobre nós, nós vamos estar apenas existindo.
E quando a graça for deliberadamente derramada sobre nós, nós vamos ter fé, nós vamos mudar a nossa vida. E não só mudar a nossa vida, como mudar a vida das pessoas ao nosso redor. É fazer a diferença, ter uma cultura que incomoda. E quem ficar incomodado demais ou vai embora ou vai se adaptar à nossa cultura. Isso parece até um pouco ofensivo, mas a questão é, nós somos diferentes. E se as pessoas quiserem ser diferentes também, elas vão se adaptar a gente. Nós não vamos impor nada, certo? As pessoas ou vão ver, cara, isso aqui é bom, e vão se adaptar e viver como nós vivemos, ou elas vão dizer, isso aqui é um absurdo, e vão se afastar de nós, ou até nos oprimir. A opressão não parte de nós, e sim dos outros. Nós não temos o direito de oprimir ninguém por não acreditar nisso, né? E a pergunta que fica é, o que tem mudado? Tu tem visto essa mudança gigantesca que a graça deliberada causa na vida das pessoas? A gente tem começado a viver insistindo em viver com o propósito de reconhecer que nós temos um caminho e esse caminho tem um final e nós estamos determinados a chegar nesse final, e a única coisa que nos faz parar por alguns segundos é ajudar o outro que tá caído na beira da estrada, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, olhando sempre para frente, sempre para a cruz. Nós temos vivido assim? Nós temos vivido andando em frente? Ou nós temos deixado a vida nos derrubar? Ou nós temos deixado a vida, a estrada nos atrair para ela e nos tirando do caminho? Quanto de vida nós temos distribuído, sabe? Muitas vezes nós nem vidas temos para nós, mas um cristão, ele não só tem vida sobrando para ele, como ele transborda a vida para quem está ao redor dele. Quanto de vida nós temos distribuído para as pessoas caídas nessa estrada que nós estamos caminhando? Quanto de Cristo nós temos vivido? Essa é a grande pergunta para encerrar a live. Quanto de vida nós temos, quanto de Cristo nós estamos vivendo? Essa é a live de hoje. Foi um pouco pesada, porque não tem como não ser. A gente tem que aprender a lidar com o quão sólido é o nosso ego e como ele faz uma parede difícil de passar, sabe? Nós somos amantes de nós mesmos e a estrada fica oferecendo pra gente coisas que vão nos honrar, que vão nos abençoar, que vão nos dar coisas, que vão nos dar bênçãos, e Cristo diz assim, eu quero te usar para fazer bênção para as outras pessoas, não para ti. A gente leu em Hebreus 11, que ele fala, as bênçãos, as grandes promessas de Deus para a tua vida são para as pessoas que vão sofrer as consequências disso, não para ti. E a gente tem que crer nisso, crer que Deus tem obras maravilhosas para fazer na vida do teu vizinho através da tua, e que provavelmente as grandes maravilhas que ele vai fazer na tua vida não vão ser através de ti, e sim através de alguém. Essa é a nossa esperança, isso é o que a gente espera pro nosso futuro. Vamos viver mais Cristo e viver menos nós. Quanto mais nós entregarmos de nós mesmos, mais de nós vamos encontrar em Cristo quando nós estivermos com Ele. Vamos fazer uma oração para encerrar? Tu quer fazer a oração? Não. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós queremos erguer a nossa oração na Tua presença, te agradecendo pelas coisas que Tu tem feito e como Tu tem te mostrado para nós. Queremos te agradecer pelas Tuas misericórdias que se renovam a todos os dias, porque se assim não fosse, Senhor, nós seríamos fulminados, nós seríamos totalmente trucidados, Senhor, pelo que nós merecemos. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos restituição do que era nosso, nós queremos viver a Tua vida. E para isso nós entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, para que Tu faças a Tua vontade em nosso viver. Não permita que o nosso eu cresça, Senhor, mas que nós possamos cada vez mais levar cativo e possamos nos afastar do mal que está perto de nós, que é nós mesmos. Faz de nós verdadeiros adoradores, que cada vez mais nós compreendamos a Tua palavra e andamos nos Teus caminhos. Opera, Senhor, em todas as pessoas que participaram dessa live, e que cada vez mais, Senhor, elas possam conhecer a verdade que liberta, e sejam as pessoas livres de todo o problema e toda a ignomínia do mundo. Faz de nós verdadeiros adoradores, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo. Amanhã, às 8 horas da noite, nós temos o culto. Transmissão ao vivo. Com transmissão ao vivo. No domingo, nós vamos ter culto às 9
8h30 da manhã e às 6h30 da noite, são os 2 cultos. Eu vou reforçar um pedido que eu fiz na semana passada, que os cultos da manhã estão livres, com assentos livres, e os da noite estão quase superlotando. Então, se possível, como a gente tem evitado, a não ser que a pessoa esteja trabalhando e precise ir nos 2, a gente tem evitado que a pessoa vá em 2. Se for possível para você, ao invés de ir à noite e ir de manhã, vá amanhã. Tem sido tão abençoado quanto, tá? Eu sei que muitas pessoas aqui em Santa Catarina preferem culto à noite. Eu fui criado numa igreja que tinha culto nos 2 horários, eu sempre preferi ir de manhã. Então, pra mim é mais fácil, mas se for um esforcinho que vale a pena fazer, faça, porque vai não só ser bom pra nossa espiritualidade, como vai ser bom também pra nossa saúde, por causa de toda a situação que nós estamos vivendo. Vamos diminuir a aglomeração. Também, depois de domingo, na terça-feira, nós teremos às 8 horas da noite o culto, que é o bate-papo teológico que nós tivemos ontem. Nós vamos entrar na oração na próxima semana. Isso, entra na oração. A gente vai entrar na oração do Pai Nosso. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, nós já estudamos todo o capítulo 5 e o começo do 6. Estamos chegando agora no versículo 9, que agora aí entra mesmo no Pai Nosso. No Pai Nosso. Nós vamos estudar, vamos aprender a orar com Cristo. Não tem coisa melhor, né? Nós estamos aprendendo a pregar com Cristo e agora vamos aprender a orar com Cristo. É que na realidade os discípulos perguntaram para ele como é que devia orar e ele ensinou a oração do Pai Nosso. E aí nós vamos desvendar, nós vamos esmiuçar, nós vamos expor o que é que Cristo quis dizer. Por que cada frase está lá e tudo mais. E na semana que vem, né, quarta-feira, às 1h30 da tarde, nós temos a Quarta Solidária. Toda semana nós temos feito essa ação social. Uma ação social e espiritual ao mesmo tempo, né? Muito bom a gente deixar isso bem claro. Nós temos apoio de muitas pessoas, nós temos dentro da igreja apoio físico, apoio financeiro. De fora da igreja nós temos apoio físico, apoio financeiro, e isso tem fortalecido muito o reino de Deus. É uma obra interdenominacional. E não só isso, como interreligioso, porque tem pessoas que não são de igreja e estão... Na realidade nós temos o pastor Adair Tessari da Assembleia de Deus está nos ajudando, o pastor Gabriel da Renascer está nos ajudando, o pastor Francisco da Quadrangular está nos ajudando, o pastor Xandão da Mais de Cristo está nos ajudando, tem pessoas do Centro Espírita aqui de Furquilinhas que estão nos ajudando. Então nós estamos levando o alimento para as pessoas, porque nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. E estamos levando a palavra de Deus. Mas as pessoas, além da palavra de Deus, elas precisam do alimento. Por isso que ele expressa nem só de pão, ou seja, a pessoa precisa... É pão e mais alguma coisa. Não a pessoa precisa de alimento. Então a gente dá o alimento para a pessoa e dá a palavra para ela. Amém. A gente tem que levar, tem que cuidar das pessoas, né? É aquele negócio de fazer impacto, não impacto de entretenimento, sabe? A Globo consegue fazer impacto de entretenimento maior do que muita igreja. A questão é fazer impacto espiritual, na vida espiritual e na vida de pessoas que não são atingidas por órgãos governamentais, às vezes, ou que não têm o suficiente. E nós temos mudado a vida dessas pessoas para a glória de Deus, certo? Semana que vem, talvez essa live aconteça de novo na página da igreja, talvez deixe de acontecer na página da igreja, mas a gente vai estar atualizando onde que ela vai estar acontecendo quando ela acontecer. Provavelmente vai ser no meu perfil. Mas nós estamos remodulando as postagens da nossa página, nós estamos rearrumando, rearranjando tudo, e talvez essa live saia da página, mas ela não vai deixar de acontecer. E eu ficaria muito grato por quem pudesse continuar acompanhando ela, porque tem sido muito edificante para mim e acredito que para as pessoas que estão participando também. Um beijo pra mãe. Um beijo pra minha mãe, pra mãe do pai também, que é a avó. Eu sei que é a tua, mas daí eu disse, não, se ele vai mandar pra dele, eu vou mandar pra minha também. Daí um beijo pra minha avó, um beijo pra minha mãe, mais alguém aí. Um beijo pra todo mundo que tá na live. A Josi também. Pra todas as mães e todas as não mães também. A Suzana tá aí também, a Suzana, a filha da Maria. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Até amanhã às 8 horas da noite. Amém.